Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses. Hoje vamos concluir o capítulo 3 e já adentrar no capítulo 4, o último capítulo desta carta. Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 22 até o versículo 1 do capítulo 4. Colossenses 3, a partir do versículo 22. Assim diz a palavra do Senhor: servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita, e nisto ninguém será tratado com parcialidade. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, te agradecemos pelo caminhar deste culto. Nos abençoa nesta parte tão importante que é a pregação da Tua Palavra. Abençoa o pregador que vos fala, abençoa as pessoas que de fato devem entender essa mensagem, nos concentra nesta noite. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos. O objetivo de Paulo aqui é o mesmo objetivo de Cristo. Ele está nos preparando para o novo céu e na nova terra. Paulo não está nos preparando para o Éden, porque o Éden, o novo céu e a nova terra será melhor do que o Éden. O Éden é uma semente daquilo que o novo céu e a nova terra será. O Éden é um protótipo. Aqui, ele está nos preparando para o mundo vindouro. Assim como Deus faz com o povo de Israel nos 40 anos do deserto, quando ele liberta o povo do Egito. O povo fica naquele deserto, claro, por causa dos seus pecados, por causa dos seus próprios pecados, mas aprove a Deus decretar essa fase, esse estágio na vida dos judeus que passaram 400 anos no ambiente de idolatria. Pare para pensar nisso. Nenhum judeu que saiu do Egito era da época de Jacó. Todos nasceram naquele ambiente de idolatria. Por isso o bezerro de ouro, por isso a saudade do Egito, por isso as murmurações. Então aprove a Deus naquele momento preparar aquele povo, arrancar, tirar a idolatria daquele povo. Naquele deserto Deus ensinou ao povo como adorá-lo. Deus ensinou como se achegar a Ele, como Ele requer. A sua lei, Deus revelou a sua lei de forma explícita. Deus revelou a construção do tabernáculo. Nós estamos vendo isso no grupo familiar. Cada detalhe desse tabernáculo, da forma como ele iria habitar no meio do povo, as vestes sacerdotais. Eles foram resgatados do império das trevas e foram levados para o reino do Filho amado, mas eles estavam aprendendo a como se comportar no reino do Filho amado. Ou seja, o mandato espiritual é uma restauração do nosso relacionamento com Cristo, com Deus Pai e com o Espírito Santo. O mandato social é agora, com o mandato espiritual, é restaurar o nosso relacionamento com a família. E agora, finalmente, irmãos, a partir do versículo 22, o mandato cultural é o nosso relacionamento. Qual é o padrão bíblico que nós devemos nos comportar diante da sociedade? Em relação, ele fala muito isso sobre o trabalho, porque ele fala aqui sobre servos e senhores.
Irmãos, sobre relacionamentos familiares, o mandato familiar, ele está muito ligado com o mandato cultural. Por quê? Porque se você não aprender a obedecer o seu pai e a sua mãe, você não vai aprender a obedecer ao seu patrão. Você não vai aprender a obedecer às autoridades constituídas sobre você, seus governantes, e quem sabe até a polícia você não vai querer respeitar. Se você não foi um bom filho, provavelmente você não vai ser um bom empregado, você não vai ser um bom funcionário. Só que os seus patrões, eles não têm como cavar como foi a sua criação, pegar os detalhes da sua criação. Infelizmente, eles descobrem que você é uma pessoa rebelde e insubmissa na prática do trabalho, e depois de muitas frustrações. Por isso, a liderança dos pais, a influência dos pais e filhos, ela é muito importante também, ela é o pontapé inicial para o mandato cultural. Quanto mais tempo, e eu falo de pais bíblicos, nós temos de educar os nossos filhos melhor. Por isso que eu disse no sermão passado que o padrão bíblico é que os nossos filhos, de fato, eles só saiam de casa quando eles casarem. E isso gerou alguns burburinhos, algumas pessoas vieram falar comigo por causa dessa declaração da semana passada. E como eu falei no sermão passado, existem exceções disso aí. Isso não é uma regra, um mandamento, digamos assim. É um princípio que nós devemos seguir, obviamente, mas eu falei de uma exceção. O menino tem que estudar fora, ou ele tem que trabalhar fora, né, por questão de estudo, de oportunidade de emprego. Isso não é pecado, é intercâmbio, não é pecado. Tem gente que faz o intercâmbio, se apaixona pela pessoa lá fora, casa com a pessoa e não volta mais, né? Tem filhos, tem família e acabou. E não volta mais, agora tem um lar com aquela pessoa. Isso não é pecado, contanto que tudo isso tenha o consentimento dos pais e a bênção dos pais. Isso não é pecado. Mas o pai e a mãe que quer manter o filho na sua casa, ensinando e instruindo ele até o casamento, isso de fato é seguir um padrão, é seguir um princípio bíblico. Pense em Abraão, por exemplo. Ele não deixa Isaac nem ir lá pegar Rebeca. Ele manda um servo ir atrás de Rebeca. Ele manda o servo lá e ele vai atrás de Rebeca para ver se ela queria casar com o seu filho. Pense em Jacó, que apesar da desobediência e ter que fugir do seu irmão, ele vai para as terras de Labão e lá ele já é encaminhado para casar. Ele não fica um tempo na terra de Labão para curtir a solteirice e aproveitar a vida e depois ele pensa em casar. Não é assim. E naquela época, na época dos patriarcas, mesmo que você more ainda com o pai, assim, more no clã do pai, né? Os filhos moravam no clã do pai. Eles tinham agora a sua tenda, eles tinham agora a sua casa, eles lideravam a sua casa, né? Embora eles ficassem ali, naquele mesmo clã. Pense aí em Abraão, pense aí em Jacó. De fato, esse é o significado, né? Ele sai da tutela, ele sai da liderança dos pais. Sair de casa, né? É muito mais do que sair de casa. Você sai da liderança e você sai do domínio dos pais. E isso só deve ser feito por completo quando a pessoa se casa. E aí surgiram outras dúvidas. Por exemplo, o celibato. Aquela pessoa que tem o dom de fato do celibato e não é uma imposição de nenhuma instituição, mas ele de fato é um celibatário, e isso gerou algumas dúvidas, né? Ao meu ver, eu acredito, né, que a pessoa que reconhece, a igreja reconhece o dom do celibato naquela pessoa, ela pode sair de casa mesmo sem casar, porque afinal ela nunca vai casar. Mas eu entendo que ela tem que se dedicar ao Senhor nessa sua independência. Muitos fazem isso, por exemplo, reconhecendo o dom do celibato na área de missões dentro da igreja. E eu acredito que, em específico, com esse dom, essa regra, ela não se aplica. Mas essa, de fato, é uma questão que deve ser
analisada de caso a caso. Por exemplo, existem lares que são completamente disfuncionais. A pessoa sofre violência doméstica, por exemplo. A gente vai chegar para a pessoa e vai dizer para não sair de casa. Ou abuso, né? É constatado ali um abuso. E aí eu vou dizer, não, você só pode sair de casa quando casar. Não, de fato ali deve-se existir o reconhecimento da liderança da igreja para que ela analise esse caso e de fato julgue, né, se aquela pessoa deve ou não sair de casa antes do tempo, antes da hora. Porque, irmãos, no final de tudo somos família. Nós somos uma família, somos a família da aliança. Eu acredito que no céu não vai existir essa questão de esposo, marido, essa questão matrimonial no céu. Mas mesmo assim no céu nós seremos família, porque nós somos todos filhos de Deus e somos irmãos em Cristo Jesus. Então nós somos uma família também. E agora, adentrando no ambiente cultural, adentrando no mercado de trabalho também, porque Paulo fala sobre isso aqui, a partir do versículo 22, ele vai dizer assim: servos, versículo 22, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Quando Paulo está falando aqui de servos, ele não está falando do CLT. Ele não está falando aqui do funcionário que tem benefícios, tem dia de folga ou 13º salário. Lembre-se que na época de Paulo, Império Romano, se predominava o regime de escravidão. Mas que escravidão era essa? Uma escravidão muito diferente da escravidão colonial. A escravidão que imperava aqui no Brasil, América, Europa, uma escravidão que a gente ouve muito falar no colégio. A escravidão colonial, ela era uma questão racial. Ela era meramente racial. Era o fato do branco achar que o negro era inferior a ele e ele tinha esse direito de escravizá-lo. Raramente um branco era escravizado na escravidão colonial, só se ele fosse filho de negro. Isso poderia acontecer também, mas isso era raro. A predominância, né, a base da escravidão colonial era na discriminação racial. Essa é a base. Mas em Roma, isso não tinha nada a ver com a cor da pele. Nada a ver. A escravidão romana era uma escravidão meramente econômica. Pessoas que se colocavam numa condição social tão baixa que só lhe restava para pagarem suas dívidas serem escravos. Elas começavam a dever a um determinado senhor ali e não tinha como pagar, então agora, alguns anos, ela ia ser escrava até de fato ser liberta. Pessoas que perdiam seus bens, perdiam suas propriedades e só lhe restava ser vendida como escravo. Situações de guerra também geravam escravidão. Uma província que não queria se submeter a Roma, Roma ia lá, dominava, e os que sobreviviam viravam escravos. Os que sobreviviam, porque quando Roma passava por cima era muito severo, mas também Roma entendia que era muito lucrativo ter escravos. A situação de escravidão era um conceito econômico. Muitos brancos eram escravos e muitos negros também. Isso não tem nada a ver com a escravidão colonial. E por que eu digo isso? Porque quando você vê Paulo aqui dizendo o servo ele tem que se submeter ao seu senhor, as pessoas acusam Paulo de ser racista, porque atrelam a essa escravidão colonial. Não, Paulo é um racista. Ele passa o pano aqui na escravidão romana. Esse é um machista, é um racista, não é? E a forma como Paulo incentiva os senhores governarem sobre os seus servos, de fato ela ia completamente na contramão da lei romana. Por exemplo, na lei romana você poderia tratar como você quisesse o seu servo. Dependendo da dívida também, você poderia dar castigo ao seu servo. Se ele fugisse, então,
Pela lei romana, você podia matar o seu servo. Se fosse constatado a fuga, ele era condenado à morte. Ou seja, a Bíblia não apoia isso, nunca apoiou. A recomendação cultural romana é que os senhores eles fossem severos para os seus servos. Por quê? Porque aqueles servos estavam devendo a eles, para eles aprenderem a nunca mais contrariarem dívidas. Mas Paulo, ele jamais incentivou isso. É só você ler uma carta pequena, mas muito profunda, que é a carta de Filemon. É só você ver como Paulo trata Onésimo e Filemon. Nessa carta é muito interessante porque Paulo está tratando com um homem que está no topo da pirâmide econômica romana. É Filemon, rico, homem de bens e posse. E ele está tratando com outro que não está nem na base dessa pirâmide. Porque nem escravo ele é. Ele agora é um escravo fugitivo. Já era uma pessoa que na cultura romana estava praticamente morta. E ele chega para Filemon e diz assim: olha, vocês são irmãos em Cristo Jesus. Vocês são diferentes aqui culturalmente. Vocês, um está no topo da pirâmide, né? Na sociedade, um é senhor sobre o outro. E assim deve permanecer até o Onésimo pagar sua dívida. Mas em Cristo, vocês são igualmente servos. Vocês são servos do Senhor. Vocês são irmãos. Então Paulo, ele anda na contramão dessa cultura. Ele não está concordando aqui com a forma como os senhores tratavam seus servos. Mas ele diz no versículo 22: servos, obedeçam em tudo os seus senhores aqui na terra. A ideia de autoridade, irmãos, ela pela nossa sociedade, ela está cada vez mais distorcida. A nossa natureza em si, ela clama por insubmissão. Não é verdade. A partir do momento, uma pessoa era funcionária igual a você, mas a partir do momento que ela agora passa a governar sobre você de alguma forma, ela passa a ser o seu supervisor, você começa a olhar meio torto para ela. Você não criticava tanto ela quanto agora, perdão. Por quê? Porque naturalmente a nossa natureza pecaminosa faz a gente ser insubmisso. Faz a gente começar a não ter o mesmo relacionamento só porque agora essa pessoa ela supervisiona o seu trabalho. É assim que acontece. E Paulo vai dizer: obedeçam em tudo os seus senhores aqui na terra. Paulo não está dizendo assim: obedeçam apenas os patrões bons. Obedeçam apenas aqueles que forem bons com você. Não, essa obediência ela não é condicionada. Ela não é condicional. E claro que existem limites. Do mesmo jeito que existe limite na obediência do filho para com o pai, quando é que o filho deve desobedecer ao pai? Quando o pai o obriga a desonrar a Deus. A mesma forma é a autoridade. Quando a autoridade obriga o cidadão a desonrar a Deus, a negar a Cristo, ela está desobrigada de obedecer. Aqui eles diziam: vocês têm que adorar somente a César. Vai chegar um ponto disso aqui. E eles não vão adorar nem a César, nem somente a César. Eles vão adorar somente a Deus. Desobediência, tem que ser. Vocês não podem mais se reunir. Vai ser um momento que o culto aqui vai ser proibido. E eles vão se reunir escondidos. Eles vão continuar reunidos. Porque nisso eles têm que desobedecer. Porque a ordenança bíblica é para a reunião, a comunhão dos santos. Então existem limites aqui. No Antigo Testamento, essa relação de servo e senhor, ela é tão profunda que, observe Gênesis, o servo, o escravo, ele era circuncidado se ele pertencesse à família daquele senhor. E aquele senhor fosse circuncidar, o servo ele teria, veja, o que é isso senão o servo, o escravo, sendo tratado de alguma forma como parte da família. Paulo começa se dirigindo aqui aos servos. Cristo é o seu maior servo. Ele fala muito isso em Filipenses.
Em Filipenses temos a humilhação e a exaltação de Cristo, é o amor e o sacrifício de Cristo. Temos que aprender com Cristo, e como é difícil nos assemelharmos a Cristo por causa da nossa natureza pecaminosa. Como é fácil nós perdermos as coisas. Mas como é difícil a gente encontrar, é fácil a gente perder, mas é difícil a gente encontrar. É fácil a gente destruir, mas como é difícil reconstruir, reedificar. Quando os nossos pais pecaram, foi fácil, foi rápido. Mas olha o que é preciso para restaurar aquilo que eles fizeram. Olha como é difícil, o versículo 10 aqui, eu restaurar o padrão da imagem daquele que nos criou. O sacrifício de Cristo era necessário, e esse sacrifício não foi fácil. Na conversão nós podemos dizer a mesma coisa, é um processo rápido, a conversão, o ato da conversão, mas a santificação não é tão rápido assim. São os 40 anos do deserto, é o povo se desapegando das gerações e gerações do Egito. Mas o mesmo autor que diz, olha, essa luta constante que você tem de restaurar essa imagem que está trincada, restaurar esse padrão aqui daquele que nos criou, é o mesmo que diz em Colossenses 1,15, ele é a imagem do Deus invisível. Cristo é a imagem perfeita do Deus invisível. Você só vai restaurar esse padrão se você de fato focar nele. Ele é a imagem perfeita de Deus. Ele não veio buscar restaurar a imagem dele. Ele é o próprio Deus. Ele veio com a sua obra restaurar a nossa imagem, que estava manchada. Veja como é profundo, irmãos. Eu peço aos irmãos para abrirem, por favor, no Salmo 8. Salmo 8. Salmo 8, a partir do versículo 1, nos diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Ele ressalta aqui o poder de Deus, a magnitude de Deus, a sua majestade. Ele diz, pois puseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, as obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas, ele começa a exaltar a criação do Senhor que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. O Salmo 8 fala da completa autoridade do Filho, sobre, segundo ele, a magnífica criação de Deus, porque ele é Senhor sobre tudo, porque toda a autoridade lhe foi dada, porque nele não há pecado. Ele domina sobre tudo e ele é o próprio Deus. Irmãos, esse assunto trabalho, ele é muito interessante no meio reformado. Por exemplo, a teologia, como a teologia reformada, né? O que é que uma pessoa que se diz reformada, ela pensa sobre o trabalho? Para o mundo, os calvinistas, os reformados, eles são conhecidos pelo livro de Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito Capitalista.
O que predomina nas igrejas é o ganhar dinheiro, né? Mas tem uma coisa que o mundo admira, e na obra de Max Weber nós podemos contemplar. Ela é uma obra cheia de erros e cheias de comparações erradas, mas ela tem uma coisa interessante sobre o que os cristãos, o que os de fora acham de nós. Eles entendem que nós valorizamos muito o trabalho, e nós entendemos o trabalho como uma vocação. Por isso nós estamos estudando o livro do Gene Reisen. Gene Reisen é um pastor que ele é reformado e é um economista, e pode ver que toda a solução dele está no trabalho. Ele diz, olha, tem esse problema, mas você só vai resolver com o trabalho, com dedicação, com esforço. É claro, confiando em Deus em primeiro lugar e trabalhando muito e com inteligência. A gente sempre caminha para isso na resolução dos estudos. Ou seja, toda a solução de um reformado, né, em primeiro lugar, ela tem que ser bíblica, claro, e não é à toa que a gente está estudando esse livro, mas ela vai, por exemplo, contra a ideia que existia na própria reforma, de que, olha, Adão, ele pecou e agora a terra estava amaldiçoada, e por causa do pecado, ele iria tirar frutos do suor, através do suor do seu rosto, e agora a terra também produziria cardos e abrolhos, e eles remetem diretamente o trabalho a uma maldição. Olha, trabalho é amaldiçoado, foi amaldiçoado, agora trabalho é consequência do pecado, e Calvino desfaz isso nos seus estudos, desfaz isso completamente. O trabalho, Calvino vai dizer, produz a continuação da vida humana. É através do trabalho que você vai sustentar a sua família, mesmo com sofrimento. Não vai deixar de ter sofrimento, porque o sofrimento é o resultado do pecado. E ele ainda vai no seu raciocínio, ele diz assim, se eu digo que o trabalho em si é uma maldição, então ter filhos é. Ter filhos também é uma maldição, porque o Senhor disse à mulher que em meio a dores ela teria filhos. Ou seja, a gente sabe que trabalho em si e ter filhos não é uma maldição. A maldição é a dor e o sofrimento que vem agora com esses atos. A ideia é essa que Calvino ele levanta. A gente não pode achar que o nascimento de uma criança é uma maldição. Pelo contrário, a Bíblia diz que é herança do Senhor. A Bíblia diz literalmente que é presente de Deus na terra. Filho é presente de Deus na terra que ele está lhe dando. Isso não pode ser encarado como maldição. Ou seja, precisamos considerar o trabalho. Do mesmo jeito que as mulheres encaram as dores de parto e todos os perrengues que ela passa na gestação, mas ela encara com alegria, porque ela sabe que vai vir um filho, e ela tem ali o espremer dos seus órgãos, o incômodo na hora de dormir, o parto em si, ela passa aquela dor com alegria, porque ela sabe que um presente está chegando para ela. Do mesmo jeito que a mulher enfrenta isso, o homem tem que enfrentar o trabalho, mesmo com dor, mesmo com sofrimento, porque fazendo isso, ele entende a sua vocação. Os filósofos iluministas deturparam essa ideia de Calvino de forma absurda. Coisas absurdas nós lemos sobre Calvino nos livros de história, a maioria deles. Por quê? Porque o mesmo Calvino, ele é o precursor da teologia da predestinação. E eles atrelam predestinação a essa ideia de que o homem precisa trabalhar e a sua vocação. E eles dizem, não, Calvino diz, você pode pegar a maioria dos livros de história, ele diz que o sinal do eleito é a riqueza material. Porque já que ele mostra, ele está mostrando um sinal terreno de que ele é eleito, é de fato a riqueza material, como se Calvino fosse o pai da teologia da prosperidade. Olha, quem inovou aqui, quem inventou a teologia da prosperidade foi o próprio estudioso aí de vocês que se dizem calvinistas. Ele vai dizer isso. A ética calvinista vai nos dizer
que se o salvo quer restaurar o seu padrão da criação, ele vai tentar reconstruir o seu relacionamento com Deus, mandato espiritual. Ele vai tentar ser um padrão para a família, mandato familiar. E, obviamente, ele vai tentar ser um exemplo na sua cultura e na sociedade, mandato cultural. Calvino é o maior estudioso desses 3 mandatos. Em nenhum momento ele atrela a predestinação, ele atrela esses 2 aspectos num texto só. Você não vê isso em nada. Mas isso é uma forma de tentar derrubar o calvinismo, de tentar derrubar a teologia reformada. Calvino entende trabalho como vocação, como Paulo entende aqui. O trabalho, seja ele qual for, contanto que ele não desonre o nome de Deus. Se o trabalho que a gente vem a fazer, ele desonra o nome de Deus, ele não pode ser feito. Ah, mas ele paga um salário tão bom. É melhor ganhar menos, honrando o nome de Deus, do que ganhar muito dinheiro, ganhar mais, roubando das pessoas, roubando de Deus. Paulo, no versículo 22, ele está falando aqui na época do trabalho mais rebaixado de todos. Esse servo, do versículo 22, ele é literalmente traduzido por escravos. Ele está falando aqui do trabalho, do pior trabalho que tem. Não tem benefício, como eu falei, no escravo, não tem férias remuneradas, não tem aposentadoria. A maioria deles só recebia o alimento diário. Era o que a lei romana obrigava o senhor a pagar. Então, pelo menos o alimento diário ele tem que ter, até ele pagar a dívida. É interessante quando você vai para Apocalipse 6, ele fala sobre esse alimento diário. É o que Apocalipse 6 fala, uma medida de trigo e 3 de cevada. Esse era o alimento diário que o senhor tinha que pagar pela lei romana. Nem todos davam só isso. Existiam senhores bons, mas também existiam muitos senhores maus. Imagina na igreja de Colossos, vários servos, que a maioria era servo, não tinham muitos senhores na igreja primitiva. E ali eu tinha servos com senhores bons e servos com senhores maus. Servos que diziam, não, o meu patrão me alivia nisso, e eu tenho uma folga aqui, e servos que não tinham. Paulo está dizendo, olha, não importa o servo, em tudo você tem que ser obediente a ele. Quantos patrões, irmãos, eles têm uma dupla personalidade? Eles vivem, e eu falo de patrões que se dizem cristãos, eles vivem na igreja, mas no trabalho eles são extremamente pesados, eles são mal-humorados, eles humilham seus funcionários, eles não pagam aquilo que é justo, eles são bipolares no sentido de terem uma dupla personalidade mesmo. Na igreja é aquela simpatia, mas no trabalho ninguém quer ser funcionário dele. E quantos empregados também são assim? Na igreja são aparentemente uma bênção, se dizem crentes, estão no domingo, no culto ao Senhor, mas na verdade eles são homens que destroem o ambiente de trabalho, eles são rebeldes. E Paulo está querendo aqui que servos e senhores, os dois, eles retornem a essa imagem daquele que os criou. Eles deveriam ser os mesmos. Vocês têm que ser os mesmos na igreja e no trabalho. O mesmo comportamento cristão. Versículo 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. O trabalhador que só nega horas de trabalho até para orar. Não, mas eu enrolei aqui para orar. É pecado. A hora de trabalhar é a hora de trabalhar. Ah não, eu só neguei aqui algumas horas para ler a Bíblia. É pecado. Só se na sua empresa tiver um momento ali de devocional. Aí tudo bem. Mas se for hora de trabalhar, você está usando, oração e leitura da Bíblia como desculpa? Não pode. Ele nos diz, em primeira instância, você está ali para agradar a Deus. Deus, ele está dizendo no 23, é o seu maior patrão. O seu Senhor é Deus. E o reformado, entenda,
quando você adentra na teologia reformada e no que o reformado representa perante a sociedade, e claro, em primeira instância, o cristão, ele encara trabalho como uma bênção que traz o sustento. Então, tecnicamente, o reformado tende a trabalhar muito, tende a trabalhar com esforço, com dedicação. Assim, ele sabe que culturalmente ele está glorificando a Deus. E a gente sabe que, como crentes, como cristãos, é pecado ficar esbanjando nossos bens, ficar esbanjando as nossas riquezas. Aquele que é rico fazer isso. Ou seja, nesse caso, o trabalhador cristão, ele tende a ser muito trabalhador e discreto. E quando nós vamos ser discretos? Como é que nós vamos buscar uma vida simples, na prática, na nossa cultura? Quando a gente não gasta dinheiro com coisas supérfluas. Quando a gente faz isso, geralmente, é claro que tem as exceções, geralmente a tendência é sobrar, quando o alvo da vida da gente é uma vida simples. Tem situações que, estamos no Brasil, a gente convive com essa realidade, as pessoas só vivem com um básico e essa realidade não está distante de nós, mas a ideia reformada é uma ideia de muito trabalho e muita economia. Ou seja, o cristão, ele se desapega do consumismo. Não é uma característica bíblica o consumismo. Uma pessoa consumista não pode se dizer reformada, digamos assim. Uma pessoa que gosta de esbanjar os seus bens não pode se dizer uma pessoa reformada. E o que é uma pessoa consumista? É tudo que ela vê, ela quer comprar. Ela vai no shopping, ela enlouquece, né? Ela quer comprar tudo. Ela não entendeu o que é a fé reformada. Uma das bases do calvinismo, nós que nos dizemos calvinistas, é a frugalidade. O que é isso? Se contentar com as coisas simples. Que no geral, nós não precisamos de muita coisa para viver bem. Mas entenda, irmãos, isso não quer dizer que você tendo dinheiro, você não pode comprar uma roupa de marca, né? Não, só agora roupa pano de chão, né? É vida simples. Ou você tendo dinheiro, eu quero comprar, eu tenho condições de comprar um carro mais luxuoso, talvez, um carro grande. Tem gente que gosta de carro grande, tem gente que gosta de carro cheio de botão, né? Não tem problema você ir atrás dessas coisas poxa, é uma comemoração, você quer ir num restaurante mais caro, isso não tem problema. Veja, não é pecado ser rico, eu disse isso no estudo de manhã, né? Você pode ser rico, mas veja, isso não pode ser o centro da sua vida. Esses bens materiais não podem ser a motivação, o ideal da sua vida. É por isso que sempre o recomendado é a vida simples. Vida simples no lar, vida simples no trabalho, vida simples na igreja. É uma vida simples. O cerne reformado é o que Paulo diz lá em Filipenses 4:11, quando ele diz assim: aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Paulo já passou por várias situações na vida dele. Vocês acham que quando ele estava lá na casa de Filemon com seus banquetes e rico, Paulo não comeu daquele banquete, não desfrutou daquela noite ali cheia de fartura? Ele não disse assim: eu sou humilde demais para comer essas coisas, eu só quero estar sofrendo toda vez. Não, ele estava ali na casa de Filemon contente. Mas quando Paulo estava lá nas masmorras de Roma, quando ele estava perto da morte e não tinha comida nenhuma, do mesmo jeito, contente. Aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Hoje, na maioria dos trabalhos tem câmeras, né? Os patrões dizem que é para ver a movimentação, mas às vezes é para ver a movimentação também, mas às vezes é para ver os funcionários, para ver se ele está trabalhando mesmo, né? Nós cristãos não deveríamos ser movidos por câmeras. A nossa motivação não é porque alguém está vigiando a gente,
e aí a gente vai trabalhar direito. Não, o nosso maior Senhor, devemos prestar contas a Deus. É interessante esse final do versículo 22, essa expressão, temendo o Senhor. Você não tem que temer ao Senhor com medo dele, mas é para aquelas pessoas que de fato elas procuram apenas agradar a homens. Perante os homens ela é um exemplo, ela, meu Deus, é quase Jesus Cristo, é uma pessoa santa, ela não faz nada de errado, ela procura apenas agradar a homens, mas quando ela está sozinha, quando ela está nos ambientes que ela pode gerar falcatrua dentro do trabalho, ou ela pode burlar ali, ela não pensa duas vezes. Isso remete a uma fala de Cristo, quando ele diz assim: não temam aqueles que podem matar o corpo, mas não podem fazer nada contra a alma. Temam aquele que pode lançar no inferno tanto a alma como o corpo. Isso são para essas pessoas que só temem aos homens e não temem a Deus, e não buscam e não se preocupem em agradar a Deus. Agradar a Deus é a grande motivação do servo. Fazer falcatruas no trabalho, dizer: olha, eu tenho que fazer isso, pastor, porque senão eu não recebo meu salário. Eu tenho que burlar ali, porque senão eu não vou conseguir sustentar minha família. E isso é uma desculpa. Não venda a sua alma para a soberba e para a ganância. Ele diz no versículo 23: tudo o que fizerem, façam de todo o coração. A maioria dos trabalhos não são feitos de todo o coração, não são feitos com empenho. O trabalho é um fardo em certo ponto, claro, porque envolve sofrimento, a gente viu isso, mas mesmo assim não é só sofrimento. Nós temos que tirar o nosso empenho. Muitas pessoas, um olho no trabalho e outro olho na rede social. Um olho no trabalho e outro olho na diversão. Isso é errado, isso não é trabalho de todo o coração. Qual é a coisa que nós temos mais comum em empresas, em rodinhas de trabalho hoje? É funcionário falando mal do patrão. Rodas para falar mal do patrão. Crente de verdade não fica no meio dessa roda. Crente de verdade não anda desses lugares, até porque o Salmo 1 vai dizer que nós não nos assentamos na roda dos escarnecedores. Crente de verdade entende o valor do trabalho, mesmo sabendo que tem suor, mesmo sabendo que tem cardos e abrolhos, mesmo sabendo que tem patrões ímpios e perversos. Mas não se engane, o patrão ele vai dar conta a Deus. Pior que existem patrões que se dizem crentes perversos. Uma absoluta contradição. E qual é o salário que importa? Eu faço essa pergunta para vocês nessa noite. Qual é o salário que importa? É o salário do fim do mês? Ou o salário do fim da vida? É isso que ele fala no versículo 24. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Qual é o salário melhor? Eu acho que vale a pena. Vamos abrir em Apocalipse 6. Eu mencionei essa passagem, mas vale a pena a gente ler. Apocalipse 6, 5 e 6. Eu tenho ali o terceiro selo, quando é aberto. Apocalipse 6, 5 e 6. Diz assim: quando o Cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: venha. Eu olhei e eis um cavalo preto, e o seu cavalo com uma balança na mão, e ouvi o que parecia a voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Aqui é a punição para o povo, que é a grande inflação. Essa medida de trigo e essas 3 medidas de cevada por 1 denário, 1 denário valia muito mais do que isso. Mas essa é a porção exata, como eu falei anteriormente, do salário do escravo.
Essas eram as duas coisas que geralmente ele recebia. Mas no final do versículo tem essa expressão: e não danifiqueis o azeite e o vinho. O que é isso? E isso ele está falando do servo vingativo, que só recebia essa quantidade por dia, e por isso acabava com os bens do patrão. Danificava o azeite e o vinho. Ah não, se eu vou receber só isso, eu vou acabar com o produto, com os bens do patrão. Cristão não se vinga, crente não se vinga, ao Senhor pertence a vingança. Ele não comete injustiça para combater injustiça. Voltando para a nossa passagem, é o que o versículo 25 nos diz: e quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita, e nisso ninguém será tratado com parcialidade. Esse é o tratamento para aquele que se diz cristão e pratica a injustiça, seja no ambiente de senhor ou seja no ambiente de servo. Um versículo para os senhores, né? 22, 23, 24, 25, 4 versículos para os servos e um para os senhores. Versículo 1 do capítulo 4. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. O servo, irmãos, patrões, eles merecem ser remunerados. Acima disso, eles merecem serem tratados com dignidade e justiça. Os senhores devem isso aos seus servos. Nada compra, irmãos, nada compra o respeito. Nós podemos ser os mais subalternos possíveis, à base da pirâmide, como os escravos, mas o respeito é algo que sempre nós devemos ter. Tratar com justiça as pessoas que lhe obedecem, ou seja, fornecer boa condição de vida para elas, uma vida digna para as pessoas que lhe servem. Essa é a obrigação dos senhores. Se fala muito no nosso país sobre distribuição de renda. A melhor distribuição de renda é quando você paga um bom salário para o verdadeiro trabalhador, para aquele que trabalha de todo o coração. Se você é um funcionário, um patrão crente, quanto você paga aos seus funcionários? As pessoas que Deus lhe deu para servir você e para você cuidar. Isso é justo? É compatível com o que você ganha ou com o que você tem? Ou você obriga seus funcionários a viverem vidas miseráveis? O patrão cristão, ele tem uma bênção nas mãos, que é o seu negócio, mas ele tem muita responsabilidade. E mais uma vez ele corrobora aqui falando para os patrões: vocês também têm um patrão maior, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Façam tudo com justiça e façam tudo com igualdade. Seja justo. E o que é essa igualdade aqui? Será que é socialismo? Pagar o mesmo salário para todos de forma igual? E botem uma coisa na cabeça, irmão: se tem uma coisa que o reformado não é socialista. Aqui tem a ver com a compatibilidade do serviço. Quanto é que aquele funcionário realmente merece ganhar por esse trabalho? Você tem que ser justo nisso. Se vários funcionários trabalham com essa dedicação, igualmente você tem que recompensá-los. Essa é a justiça e a igualdade que ele está falando. Não é você favoritar um funcionário porque você achou ele mais bonito ou ele lhe baba mais. Não, seja justo. Se aquele trabalho é de fato mais valioso, requer mais especializações, então de fato você tem que ser justo e pagar mais. Se aquele não, então você tem que aprender a ser justo e igualitário. Em nenhum momento Paulo manda você dividir igualmente com todos, pegar o seu salário e dividir igual aos funcionários, não. Isso foi falado por Cristo ao jovem rico: venda tudo e dê aos pobres. O socialista adora, o comunista adora essa passagem, mas isso aqui é uma exceção. Isso aqui é um teste para evidenciar que aquele jovem rico não tinha a fé que ele falava que tinha. Isso aqui é um teste, não é uma regra
que todos nós temos que seguir. A Bíblia não exalta comunismo, até porque nós não vamos entrar nesse mérito. O comunismo nem existe, nunca existiu, é apenas mais uma forma de exaltar uma classe dominante, que aqui nesse caso é o Estado. E por que Paulo fala tão pouco para os senhores comparado aos servos? Porque, como eu disse no começo, tinha muito mais servos na igreja do que senhores. Eram muito mais. Na igreja primitiva, eu tinha pouquíssimos senhores. Talvez a gente contasse nos dedos. Agora, escravos, pessoas que estavam endividadas, eram de fato maioria na igreja. Mas ele não nega isso. Servos e senhores são chamados a glorificar a Deus igualmente. Todos igualmente. Tem um senhor, tem um patrão. Tem aquele que você deve prestar contas lá no céu. E Deus está restaurando a nossa imagem. E com isso temos que ser sal e luz, irmãos, nesse mundo corrompido. Esse é o mandato cultural. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, pela meditação da Tua Palavra. Nos abençoa nesse momento, para que nós possamos ainda continuar o culto ao Senhor e agora nesse sacramento da ceia do Senhor. Esteja conosco, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos.